Muitos e muitos anos atrás, quando apenas havia matéria nesse mundo, enquanto incontáveis massas de coisas desconhecidas apareciam, desapareciam e reapareciam, uma delas eventualmente sobreviveu. Nós conhecemos essa coisa como vida. A razão pela qual a vida finalmente sobreviveu foi porque era da sua natureza se multiplicar. A vida tomou várias formas com o intuito de se multiplicar, se adaptando a cada novo ambiente e eventualmente nos criando como nós somos hoje. Se você está aqui, muito provavelmente está buscando por respostas quanto ao ser que recentemente apareceu 2 vezes em Shingeki no Kyojin, aquele que há muito tempo atrás se fundiu com Ymir Fritz e 2000 anos depois reconectou o corpo de Eren à sua cabeça, após o mesmo ter sido decapitado por um acerto direto do rifle anti-titã. Portanto, o que é esse organismo estranho e poderia ser ele o titã fundador? Você está no Ultra Nerd e hoje nós vamos tentar desvendar os segredos por trás dessa criatura misteriosa. E se você quiser evoluir ainda mais e se tornar um ser ainda mais especial e diferenciado, é só deixar o seu ultra like nesse vídeo e garantir a sua inscrição, e sininho ativado no canal. Quando você faz isso, você dá um passo a mais na cadeia evolutiva, porque aí você vai se tornando um ultra nerd. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. A alucigenia. O estranho organismo sobre o qual vamos falar foi baseado na alucigenia, um animal já extinto que existiu durante o período cambriano, cerca de 510 milhões de anos atrás no mundo real. Para você ter uma ideia, isso é quase 300 milhões de anos antes da existência dos primeiros dinossauros. Nesse período, a vida não era tão evoluída quanto nos dias atuais, tanto que todos os seres vivos ainda viviam nos ambientes aquáticos. O nome alucigenia significa alucinação, que se refere à bizarra aparência do animal. Trata-se de um ser que possuía de meio a 5 centímetros de comprimento e que, segundo pesquisas recentes, habitou as regiões mais profundas e escuras do oceano e se alimentava de partículas orgânicas soltas na água. Vale ressaltar que, diferentemente do organismo apresentado em Shingeki no Kyojin, em nossa realidade não existe nenhuma evidência de que a alucigenia tivesse qualquer tipo de hábito parasita. No anime, essa criatura misteriosa é chamada de fonte de toda a matéria viva, e embora não se saiba se essa anomalia é de fato a origem de toda a vida na Terra, é evidente que ela é capaz de afetar drasticamente a vida orgânica à sua volta. Nos tempos antigos, uma árvore que se ergueu sobre o local onde essa criatura vivia cresceu em proporções imensas em comparação com as outras árvores da floresta. Tendo aparecido pela primeira vez no episódio 80 de Shingeki no Kyojin e no capítulo 122 do mangá, o organismo possui o corpo transparente e um brilho interno que se estende de uma ponta a outra, sendo completamente maleável, se assemelhando a uma grande coluna vertebral, com pequenos tentáculos que se assemelham às ramificações do sistema nervoso. Em certo momento, esse organismo se funde a Ymir em suas costas, na região da coluna, e a união desse ser com o humano foi o que deu origem ao poder dos titãs e a consequente conexão da consciência viva e morta da raça odiana através dos caminhos. É possível concluir com base nisso que se trata de um parasita, acima de tudo, um parasita facultativo. Para entendermos o que isso significa, precisamos antes analisar o que é dito a nós por Zeke durante sua conversa com Armin nos caminhos, no capítulo 137. Basicamente, no início do capítulo, Zeke afirma, ao explicar sobre esse parasita, que antes da existência de toda a vida como nós a conhecemos, vários processos naturais ocorreram até que os primeiros seres vivos no planeta Terra foram criados. Desses seres que apareciam, vários desapareceram e reapareceram, em um processo demorado e repetitivo, de tal maneira que em determinado momento, depois de muita evolução, um novo ser surgiu, um que permaneceu, um que sobreviveu. Esse organismo se multiplicou e se espalhou pelo mundo, se adaptando aos diferentes ambientes e fenômenos, criando assim formas de vida mais e mais complexas e gerando assim nós, os humanos. Podemos inferir disso tudo, portanto, que possivelmente não se trata de um parasita obrigatório, ou seja, um parasita que só é capaz de completar seu ciclo de vida dentro de um hospedeiro adequado, já que foi esse próprio ser que evoluiu e gerou com o tempo seres mais complexos. Nada indica que ele parasitou outros seres para esse objetivo, por isso parasita facultativo, já que ele pode recorrer à atividade parasitária, mas não depende absolutamente de nenhum hospedeiro para concluir seu ciclo de vida. Agora segura essa ideia, pois vamos retomar ela em um instante. Uma pergunta acaba sendo levantada em meio a tudo isso. É como a pergunta que algumas pessoas fazem: se os humanos são descendentes de macacos, como ainda existem macacos por aí? Porém, nesse contexto, se toda a vida no planeta Terra é derivado desses organismos, como que 2000 anos atrás ainda existia um que manteve sua forma original de milhões de anos atrás?
Bom, não existe uma resposta definitiva para isso, porém provavelmente em algum ponto nos estágios iniciais da história desse organismo, de alguma maneira, um dos seus foi conservado em uma forma primitiva, por milhões de anos, sem que o ambiente afetasse sua forma e desenvolvimento, talvez em um local vazio e completamente isolado da luz do sol, como um abismo. Isso não soa familiar? Exato! O lugar onde Ymir encontrou o organismo, uma espécie de depósito de água subterrâneo ligado à superfície através de um canal criado pelas raízes da árvore na qual Ymir entrou. É importante ressaltar que, como Ymir era humana, era também uma forma evoluída do organismo. Por isso, quando ele se conectou à garota, ele entrou em contato com uma forma muito mais evoluída de si mesmo, ganhando o poder de milhões de anos de evolução em um só instante. Essa evolução instantânea resultou em uma transformação explosiva, gerando uma criatura colossal, o primeiro titã a existir, o Titã Fundador. Como Ymir e o Parasita se fundiram, essa mistura de DNA primata com DNA evoluído pôde ser passada para a geração seguinte, quando as filhas de Ymir foram forçadas a comer seus restos mortais com o intuito de herdarem as habilidades do Titã Fundador. De alguma maneira, o Parasita conseguiu por meio disso se propagar, tornando possível que as descendentes diretas de Ymir exercessem o poder titânico. Assim, os poderes de Titã foram sendo repassados por meio do ato de se comer a espinha de um portador, e com isso a criatura de alguma forma também era transmitida junto. Mas aparentemente o Parasita somente permanecia nos corpos dos portadores do Titã Fundador, já que todas as suas aparições tiveram relação com esse Titã original. Porém, é necessário ressaltar que não se sabe ao certo se esse Parasita em si é o Fundador, ou se o Fundador somente passa a existir na fusão do Parasita com o humano. A criatura inicialmente parecia ser bem pouco ativa em seu habitat, mas quando avistou Ymir desencadeou uma grande mudança em seu comportamento e imediatamente se aproximou e se fundiu com a menina, quase como se estivesse salvando a personagem, porém a verdadeira razão pode ser muito mais profunda do que isso. Para entender, vamos dar uma olhada nas circunstâncias de vida dos dois personagens que foram os hospedeiros mais ativos do Parasita, Ymir e Eren, e tentar entender os impulsos da criatura. Um dia, 2000 anos atrás, em um pequeno povoado eldiano, o rei da época junta todos os escravos e os ameaça, dizendo que arrancará um dos olhos de cada escravo caso não entregassem aquele que libertou os porcos de seu cativeiro. Dentre esses escravos está Ymir, que mesmo sendo uma criança, acaba sendo culpabilizada pelos outros escravos. Assim, o rei a declara como livre, porém somente para instantes depois enviar seus homens para caçá-la, como uma criatura destinada ao abate, assim como os porcos que ela havia soltado. Ymir é acertada por diversas flechas enquanto foge dentro da floresta e, temendo sua morte, corre desesperadamente. É fácil dizer que Ymir teve uma vida de sofrimento, diferente do Eren, que tinha um melhor amigo, uma família, uma casa e por vezes até mesmo tédio. Porém, Eren sempre sentiu como se estivesse preso dentro de uma gaiola dentro das muralhas, que nem um animal. Muralhas essa que desde seu nascimento sempre estiveram à sua vista, como um lembrete do mundo cruel no qual ele vivia, que o impedia de sentir o gosto da liberdade. Ele odiava isso, ele estava em um mundo que o privava de ver os oceanos salgados, desertos e outros lugares surreais que Armin sempre falava para ele. E mesmo depois de finalmente sair e explorar o mundo exterior, ele ainda se sentia preso, pois o resto do mundo oprimia o seu povo eldiano. Ele nasceu nesse mundo e por isso ele se via no direito de um dia alcançar essa liberdade desejada. Por isso, se alguma pessoa tentasse de alguma forma arrancar a sua liberdade, ele jamais hesitaria em fazer o mesmo a essa pessoa, e se fosse preciso, ele arrancaria a liberdade dela primeiro. O que torna Ymir e Eren tão semelhantes são seus instintos pela sobrevivência. Ymir somente queria escapar de toda dor e sofrimento, mas nunca parou de correr, dando tudo de si para sobreviver. Enquanto que Eren sempre resistiu ao que ele considerava uma prisão que tirava sua liberdade, por isso ele nunca parou de lutar por ela. O organismo, como dito anteriormente, tem o objetivo de se multiplicar, esse é seu instinto primordial, e como não possui racionalidade, podemos teorizar que ele escolheu Eren e Ymir como hospedeiros devido à semelhança dos seus instintos. No caso de Ymir, foi com base nisso que o Parasita pôde distingui-la e entender que ela não apresentaria um risco ao seu ciclo evolutivo, caso ele optasse por se fundir com a garota naquele momento. Já que automaticamente, se ele fizesse isso, seria incorporado a essa fusão todas as memórias e vontades de Ymir. Tanto que vemos após a fusão, que mesmo na forma de Titã, é Ymir quem está no controle, indicando que o Parasita invade em outro organismo, mas não necessariamente toma controle do mesmo, de tal forma que se torna dependente e, portanto, vulnerável. O que o Parasita encontrou em Eren foi o que sempre existiu em si mesmo, uma gigantesca vontade de sobreviver e a necessidade de continuar independente do resto, quase como um hospedeiro perfeito, que além disso tudo, eliminaria todos os seus inimigos e potenciais ameaças. E podemos concordar que um ambiente sem ambos esses fatores é um ambiente perfeito para a continuidade da vida de qualquer espécie, que poderá se multiplicar sem riscos.
Para reforçar mais ainda a ideia de que o Eren é um hospedeiro especial para o parasita, no capítulo 137, quando o pescoço do Titã Fundador é explodido, sua cabeça cai em direção ao chão, e nesse instante o parasita surge em uma escala muito maior, diretamente da coluna espinhal do Fundador, freneticamente se locomovendo em queda livre no ar, tentando se conectar à cabeça do Titã de qualquer forma. Aqueles que estão tentando salvar a humanidade se esforçam ao máximo para impedir que o parasita se conecte à cabeça do Titã Fundador. E a tentativa de se reconectar é tão desesperada que ele se torna extremamente agressivo, atacando o Titã blindado e emitindo um gás que transforma as pessoas da área em titãs para ajudá-lo, e somente para quando Eren morre. A partir daí, nunca mais vemos o parasita, somente os titãs recém-criados voltando ao normal para sua forma humana, e isso gera questionamentos. O principal é se o parasita estava tentando se reconectar ao Eren por outro motivo, já que acabou sumindo com a morte de seu hospedeiro. Estariam os dois conectados mesmo que separados? Sabemos que o parasita não estava enfraquecido, já que conseguiu aguentar uma explosão direta proveniente da transformação do Titã Colossal, portanto, fica essa dúvida no ar. O curioso é que após toda a batalha, Eren é enterrado nas raízes de uma árvore que inicialmente parece comum. Porém, anos vão se passando e vemos essa árvore crescendo, junto dos personagens que vão envelhecendo e a cidade que vai mudando, ficando cada vez mais avançada e moderna. Vemos gerações passando e até mesmo um mundo parecido com o nosso, com aeronaves de guerra, mísseis, caminhões e grandes prédios. Sim, isso vem de um cenário de guerra mostrado nas páginas extras do final de Shingeki no Kyojin. Vemos tudo isso enquanto aquela árvore permanece no mesmo lugar, simplesmente crescendo. No fim, vemos um menino desconhecido com seu cachorro caminhando na floresta e encontrando a bendita árvore. De primeira, notamos que muito tempo se passou, já que vemos destroços de Parades e, por fim, notamos que essa árvore cresceu tanto que se tornou idêntica à árvore encontrada por Ymir Fritz. Com um grande tronco, galhos adjacentes e folhas somente nas partes superiores e finais da árvore, além de grandes raízes e, acima de tudo, o detalhe mais distinto, uma entrada. Então, tudo indica que a fonte de toda a matéria viva possa ter sobrevivido e que provavelmente permaneça no mesmo local em que a cabeça do Eren foi enterrada. Poderia esse ser um indício de um novo ciclo no universo de Shingeki no Kyojin? Poderia toda essa história se repetir novamente? E se a história que conhecemos já aconteceu outras vezes no passado, há mais de 2000 anos? Para concluirmos o vídeo, a origem desse organismo ainda fica sendo um tanto incerta. Afinal, mesmo falando que foi resultante de um árduo processo natural e evolutivo, vemos na primeira imagem do capítulo 137 uma possível explosão no espaço sideral e ao lado a Terra, o que pode ser uma indicação de que uma parte da matéria que se encontra na Terra é proveniente de fora do planeta. O que poderia explicar o fato da Ilha Parade ser rica em recursos naturais e minérios raros unicamente dela, como a pedra de gelo explosivo, que é usada como combustível do DMT, e também por possuir uma formação peculiar de vegetação, como a floresta de árvores gigantes localizada entre a Muralha Maria e a Muralha Rose. Mas me conta aí, quero saber a sua opinião. O que você acha que é essa criatura? Será que existem mais delas por aí? Você acha que tudo vai acontecer novamente? Bom, são tantas perguntas que ficaram sem respostas que é difícil termos uma resposta definitiva, mas isso não impede de teorizarmos, não é? Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do canal. Dessa forma, você nos ajuda e nos incentiva a estar sempre produzindo conteúdo como esse para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, fui!